Afinal de contas, por que é tão difícil reconhecer a voz do Senhor em meio ao caos? Nós que somos cristãos, constantemente estamos orando para entender a vontade de Deus ou para receber um direcionamento da parte dele, em alguma decisão que precisamos tomar ou em alguma área da nossa vida. O problema é que em alguns momentos a gente se sente como se estivesse tudo uma bagunça, com muitas vozes ao nosso redor, e nós não conseguimos entender a voz de Deus. Parece que o Senhor está em silêncio. E muitas vezes, em meio a esse caos, a gente se questiona o porquê que a gente não ouve Deus ou porquê que o Senhor não está nos respondendo. Eu quero começar te dizendo que o Senhor está sim nos respondendo, que Ele fala conosco no meio do caos, no meio da bagunça, que Ele quer nos responder e nos direcionar na nossa vida. A questão é que muitas vezes nós não ouvimos. Deus quer que nós andemos debaixo da direção dele. Ele quer nos direcionar. A questão é que muitas vezes nós é que não ouvimos a voz de Deus ou tentamos nos convencer de que aquilo que ele falou conosco não foi ele que falou, é uma voz da nossa cabeça. E é neste ponto que eu quero comentar um pouquinho com você hoje. Bom, a palavra do Senhor diz, em Mateus 26, Jesus ele está ali no monte do Getsemane e ele sai para orar e pede que os discípulos ali que estavam ali orem com ele, vigiem. Ele sai, se retira para orar e deixa aqueles discípulos ali para que eles estivessem vigiando, orando com ele. Só que esses discípulos, eles acabam dormindo. Jesus sai, vai orar e, acho que se não me engano, por 3 vezes. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. E aí Jesus diz o seguinte para eles, no versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele fala isso para os discípulos e se retira novamente para orar. E o que eu quero dizer com este versículo para você? Que muitas vezes o nosso espírito está pronto. O que significa isso? O Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso espírito aquilo que nós devemos fazer. Só que a nossa carne, ela não está pronta. A nossa carne, ela não quer obedecer. E através da nossa alma, ela vai tentar nos convencer de que aquilo que nós estamos sendo, como eu posso te dizer, impulsionados a fazer pelo Espírito Santo é uma mentira, é coisa da nossa cabeça e que o Senhor ainda não nos respondeu. E a grande questão e problemática disso tudo é que em meio a esse caos, em meio à nossa carne tentando nos convencer de que não, que Deus ainda não respondeu, ou de que aquilo que nós estamos pensando ou até mesmo vendo é algo da nossa cabeça, o inimigo entra e ele se aproveita da situação. E como ele faz isso? A Bíblia diz que nós somos tentados, que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Ou seja, o inimigo ele vai nos tentar se ele perceber que existe alguma possibilidade, alguma inclinação da nossa parte para cair naquele pecado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de maçã, não gosta, detesta maçã, o inimigo não vai chegar com uma super, hiper, mega cesta de maçã, como fez com a Branca de Neve, para te entregar. Porque ele sabe que vai ser mais fácil de você rejeitar aquilo. Agora, se você é uma pessoa apaixonada por morango, e agora nós estamos na onda do morango do amor, né? Então, o que o inimigo vai fazer? Ele vai vir com aquela cesta de morango do amor. Todo cheio no saquinho de celofane que fala, vou colocar o nome aqui porque eu esqueci, amarrado com um lacinho. Se brincar, ele coloca até uns straizinhos assim, ó, pra ficar mais bonitinho e mais fofo, pra que você aceite. E por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que você gosta de morango do amor, que você tem uma inclinação pra comer. Então é como se, nossa, eu estou de dieta, eu estou tentando ter uma refeição, né, ali, ter uma alimentação mais saudável, estou tentando reeducar o meu paladar, então eu até posso comer morango do amor, mas eu não quero, eu prefiro não comer, porque eu estou em dieta, não vai fazer bem pra minha balança nesse momento. O que o inimigo faz, usando essa analogia, essa metáfora do morango do amor, ele aparece com a bandeja de morango do amor pra você, porque ele sabe que você vai ter vontade de comer, e que a possibilidade, a probabilidade de você pegar e comer é muito maior do que uma maçã. Então é isso que o inimigo faz. Então ele vai observar. Então se o Senhor está pedindo para que você abra mão de algo, o inimigo vai tentar te convencer de que aquilo é um pensamento da sua cabeça, que não tem nada a ver, que aquilo é lícito, que não tem problema e tantas outras coisas que o inimigo vai mentir para nós, para nos tirar do verdadeiro direcionamento de Deus para nossa vida. E aí é onde ele entra com a confusão. Então você já entendeu que o nosso espírito está pronto, que é onde o Senhor fala conosco. Por isso que muitas vezes você vai sentir que lá no fundo, sabe, lá no fundinho, você sabe o que é preciso fazer, mas você não tem coragem. E aí você fica angustiado, você fica sem paz, que é um dos grandes sinais, você não tem paz, ou você fica com muito medo. E lá no fundinho, Jesus já falou pra você qual é o caminho certo que você deve seguir. Mas aí a sua carne fala, não quero abrir mão disso. Eu não vivo sem isso. Eu não quero abrir mão. E aí o que o inimigo faz?
ele vem e potencializa esses sentimentos que você está sentindo. Então ele entra com a seta da dúvida para deixar você confuso. Então ele vai usar o fato de que ele percebeu que a sua carne, que a sua inclinação, os seus sentimentos estão meio que girando como se fosse uma montanha russa. Na verdade, girando não, né, gente? Enfim, ele vai perceber isso. Vai perceber que há essa movimentação dentro de você, porque você tá, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu decido isso, o que eu faço, você tá desesperado. E os seus sentimentos estão começando a ficar volúveis. Você está começando a ficar ansioso, preocupado e não em paz. Então, a sua paz some, desaparece. Todas as vezes que você pensa no assunto, você fica ali angustiado, ansioso. E aí, o que o inimigo faz? Vendo isso, ele vem e te seta com a dúvida e te paralisa. E aí, você não decide nem por uma coisa e nem por outra. Você fica em cima do muro. Só que a gente sabe, lembra daquela conversinha que fala o muro também é do inimigo? Então, porque ele te coloca no meio de uma indecisão. Você fica indeciso, sem saber qual é o caminho certo a seguir. Quando, na verdade, você já sabe. E aí, a sua alma, os seus sentimentos, começam a dizer pra você que o Senhor ainda não te respondeu, que o Senhor ainda não falou com você, que ele não te deu um direcionamento. Simplesmente porque a sua carne, juntamente com o inimigo, estão tentando te convencer que aquilo que você está sentindo, aquilo que você já sabe, aquele pensamento que veio na sua mente, não é verdade, é coisa da sua cabeça. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Quando Jesus, ele vai falar para nós negarmos a nós mesmos, eu creio que muito, quase que 95% disso é sobre os nossos sentimentos. Porque é na nossa alma, ali no nosso sentir, sabe? Naquilo que nós queremos, desejamos, nas nossas vontades, elas estão muito ligadas aos nossos sentimentos, ao que nós sentimos. Então, se eu tenho fome, eu sinto fome. Se eu tenho sono, eu estou com sono. Entende? Eu sinto sono, eu sinto uma sonolência. Então, sempre vai haver algo sentimental também envolvido. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. E o que acontece é que muitas vezes o inimigo vai usar esses sentimentos através da dúvida e da confusão para nos paralisar e para que a gente não siga a vontade de Deus. Por isso que Jesus ele fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Senhor Jesus ele está dizendo nada mais, nada menos que quando eu falo com você no seu espírito, o seu espírito entende. Ele não duvida, ele sabe. Sabe quando, vou lhe dar um exemplo. Quando o Senhor fala algo com você, o Espírito Santo falou algo pra você, falou algo com você, te deu um direcionamento, um discernimento de algo, ou te corrigiu em alguma coisa. Mas você não sabe colocar aquilo em palavras. Você entendeu a mensagem interiormente, no seu interior você entendeu. Mas se for pra você falar pra uma pessoa, você encontra uma dificuldade de colocar aquilo que o Senhor, aquilo que está dentro de você, aquilo que você sentiu através do teu espírito pra fora e colocar aquilo em uma frase. Então você começa a procurar uma forma de criar uma frase que seja totalmente aquilo que o Espírito Santo falou com você. É mais ou menos isso. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, falou com você através do seu espírito. Mas a sua alma não está pronta, a sua carne não está pronta. Então ela não conseguiu, muitas vezes, discernir ou suportar aquele entendimento que o Senhor te deu. Por isso que a gente às vezes não consegue explicar. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, o teu espírito está pronto. Quando eu falo com você, ele entende. Agora a sua carne, ela é fraca. Ela vai querer te convencer de que não foi Deus, de que é coisa da sua cabeça, que é muito difícil ou muito impossível isso, ou que é muito sofrimento, que Deus não quer que você sofra, que Deus não tem isso pra você, porque é uma renúncia em alguns momentos. Ela vai tentar te convencer desse jeito. O inimigo vai ver essa situação. Lembra que a Bíblia diz que ele é como um leão, rugindo, procurando a quem tragar. Ele fica ao derredor. Então ele fica ali à espreita, procurando. E ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai olhar, quando ele percebe essa confusão dos sentimentos, ele vem e começa a atacar. Muitas vezes com uma seta de dúvida, com uma seta de confusão, para que você fique com muitas vozes ao mesmo tempo na sua cabeça. Geralmente ele traz ansiedade e você acaba se paralisando e não entendendo. Por isso que Deus fala, vigie e ore. O que é vigiar aqui? Eu entendo, dentro desse assunto e dentro desse contexto que eu estou conversando com você, eu entendo que o vigiar aqui, Jesus está dizendo o seguinte, olha, se conheça, observe os seus sentimentos, saiba o que está acontecendo com você, à sua volta, porque se você entender que a sua carne, ela é fraca, e ela não vai querer aquilo, você vai entender quando os seus sentimentos vierem, você vai pensar, nossa, esse sentimento é da carne, é porque eu tenho essa vontade. Quando vir uma confusão, um caos interior, você vai entender, pode ser uma seta do inimigo, pra me setar e pra me paralisar e pra que eu permaneça na vontade dele, não na vontade de Deus. Ou pra que eu não siga caminhando pra plenitude daquilo que Deus tem pra mim. E o que acontece é, você tendo esse entendimento, vigiando, você vai orar. Lembra que é vigiar e orar, não é só vigiar, você precisa orar. Porque na oração o Senhor vai te moldar e vai te fortalecer para que você crie coragem, essa é a palavra, e tome a decisão que você precisa tomar ou siga o direcionamento que o Senhor te deu. Lembra que a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia,
mas um espírito de ousadia, ou seja, ele não nos deu um espírito fraco, ele nos deu um espírito forte, mas nós precisamos escolher a quem nós vamos alimentar e a quem nós vamos ouvir. Ao espírito que ouve, que está em comunhão com Deus, lembra que a palavra também diz que pelo nosso espírito, testificando-se com o Espírito Santo, nós reconhecemos que somos filhos por adoção e falamos Abba, Pai. Então, o nosso espírito está conectado ali com o Senhor, mas a nossa carne não. Então, nós vamos precisar fazer morrer a nossa carne, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, para viver a vida plena que o Senhor tem para nós. E não se assuste, o não de Deus é um cuidado. Talvez o direcionamento que você recebeu aí no seu espírito, que você está lutando contra, é algo que o Senhor te pediu para fazer e que a sua carne está gritando que não quer fazer. Mas saiba, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ainda que momentaneamente ela te faça chorar. Mas através disso, depois lá na frente você vai olhar para trás e você vai perceber que não existia possibilidade melhor do que ouvir a voz de Deus e obedecer. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. Eu vou ficar muito feliz de saber. Curta e compartilhe esse vídeo. Me siga também nas outras redes sociais, no Instagram que tá aqui embaixo, que lá a gente fica mais pertinho e é mais fácil da gente conversar. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.